Não pode sentar. Agora teremos a mensagem. Nosso irmão Roberto vai trazer aqui o recado do Senhor para os nossos corações. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a mensagem, eu convido o irmão Heleno para ele fazer uma oração antes de eu continuar com a mensagem. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui na presença de cada irmão aqui presente e a minha esposa, e agradecer a Deus pelo livramento que Ele deu ao pedreiro que está fazendo uma obra na minha casa, que ele levou uma queda da escada, mas por honra e glória ao Senhor ele não teve nada. Pai amado, Pai querido, abençoa o Senhor cada um, Pai, que está aqui presente, Pai. Que o Senhor conheça o coração de cada um de nós, por dentro e por fora. Eu agradeço a Deus por cada um de todos que não chegaram até aqui, mas que estão em casa, que estão na rede social, Senhor, assistindo a nossa palavra, a palavra do Senhor Jesus Cristo. E agradecer a Deus pela família do pastor Gilmar, por todos, família, e a família da família Cavalcante, o qual eu tenho um carinho cada um deles, não só a família Cavalcante, mas todos os irmãos da igreja. Abençoa, Senhor, por honra e glória, amor a Jesus Cristo, aquele que vive e reina, hoje e para todo sempre. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Queridos irmãos, eu peço à igreja que abra a palavra de Deus e iremos meditar em alguns versículos. Sei que a leitura que o pastor Gilmar já colocou, porém ele nos dá essa liberdade de escolhermos uma palavra a qual nós quiséssemos escolher essa noite, amém? Então peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, iremos meditar em alguns versículos e obteremos, sem dúvida, irmãos, um aprendizado da parte do Senhor, ao qual é importante para a sua igreja. Amém? Todos os irmãos abriram a sua Bíblia, então iremos ler assim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos irmãos, essa palavra dita ao profeta Jeremias, ela nos remete a um assunto muito importante que leva a igreja
a refletir nessa mensagem que Deus nos fala através desses versículos. Então hoje está em moda, está em voga as pessoas valorizar o ter do que o ser. Se costuma valorizar mais aquelas pessoas que têm mais e esquivar-se das pessoas que têm menos. Então hoje a mídia e todos os veículos de comunicação, ela estimula, ela valoriza, ela aplaude as pessoas que parecem ser, mas que de fato não são, não é? Então hoje a nossa sociedade, ela está imbuída nessa ideia de que vale a pena aparecer, vale a pena eu ter um destaque diante de alguém, mas a palavra de Deus, ela traz justamente o inverso dessas coisas. Então, dentro desse contexto, meus amados irmãos, está aqui Isaías e Jeremias, o profeta Jeremias, escolhido por Deus, e fica claro para nós o seu valor diante de Deus, fica claro o amor de Deus por esse profeta, fica claro a chamada de Deus para esse profeta, mas profeta de Deus, vaso de Deus, não escolhe o tempo de atuar. Então está Jeremias com uma chamada muito particular, forte, e Jeremias agora foi chamado a profetizar no momento crítico que Israel se encontrava. A palavra de Deus, ela nos diz que o profeta Jeremias, ele foi chamado, não é? E a sua chamada, ele compreendeu um tempo na história em que a Bíblia diz que ele compreendeu reinos do rei Josias, do rei Jeoaquim e do rei Zedequias. Por ocasião, Israel, tanto a sua liderança máxima, religiosa quanto política, ela se encontrava em um estado degradante. O povo esqueceu da lei de Deus. O povo, os reis, abominavam as coisas sagradas do Senhor. E dentro desse contexto, Deus levanta o profeta Jeremias, mas Deus, ele já tinha dado a Jeremias a certeza de que ele sofreria, a certeza de que ele padeceria, mas que Deus providenciaria a seu tempo o escape e o socorro e a proteção do profeta. E o que isso tem a ver, irmão Roberto, com o contexto que o senhor leu? Tem tudo a ver, meus queridos irmãos. Então, em primeiro lugar, se constrói no nosso coração que nós somos comparados, Israel era comparado a um vaso, Deus ao oleiro. E o que Deus estava falando com o profeta, eu fico entusiasmado e fico muito feliz quando eu vejo a maneira que Deus passa uma poderosa mensagem com coisas do nosso dia a dia, com coisas do nosso cotidiano. Então Deus não precisa, com muitas conversas, muitos argumentos, convencer a nós. Simplesmente Ele convida o homem a parar e olhar alguma coisa do nosso cotidiano que a gente vai ver que tem uma mensagem para nós. Então, o que era, já que estamos falando de vaso, de oleiro, nós vamos construir uma ideia a partir do que é a olaria. Eu sei que muitos irmãos já sabem, não é? Mas a olaria era
espaço, um lugar, não é? O dicionário diz que essa palavra olaria, ela tem origem na palavra ola, não é? Em termos antigos, e significava panela de barro. Mas era um local destinado, irmãos, a fazer cerâmica de vários tipos, como telhas, não é? Como vasos e tantos outros utensílios fabricados a partir do barro. Então, dentro de uma olaria, teria que ter necessariamente alguns objetos, eu não coloquei todos, mas alguns que é importante para nós essa noite, eu coloquei a fim do nosso aprendizado. Então, em primeiro lugar, dentro de uma olaria tem de ter o barro. Olarias tem de ter barro. Sem barro não se fabrica nada na olaria. Em segundo, nós temos o torno, não é? Ou nas rodas, que Jeremias disse que chegou lá e viu as rodas. Tem de ter o tanque, tem de ter o gabarito, que é o aferidor das peças, para medir o padrão das peças. Tem de ter o forno, tem de ter a água e tem de ter o oleiro, obviamente, não é? Então você vê, meus amados irmãos, que a figura que Deus constrói a partir daí é que o povo de Israel ia ser moldado por Deus dentro desses parâmetros. Então, o povo de Israel, meus queridos irmãos, para você ter uma ideia, se você tiver com a Bíblia aberta, Deus apresenta queixas desde o capítulo 13, e por conseguinte, você vai ver que Deus, ele vem falando para o povo a respeito do seu pecado, e Deus, de todas as formas, tenta convencer o povo a que o povo não caia no engano de que o pecado não seria punido por Deus. A partir do versículo 11, do versículo 10, da leitura que fizemos de Jeremias 18, versículo 10, diz assim: se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Veja o cuidado de Deus, a insistência de Deus. O versículo 11, ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e um projeto contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu caminho, melhorai os vossos caminhos e vossas ações. Versículo 14: porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo, o meu povo tem se esquecido de mim, queimado incenso à vaidade, que o fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. Então, meus irmãos, você vê que Deus, ele tenta ainda no versículo 14, fazer com que a nação de Israel, tanto política quanto religiosa, como o povo comum, ele observasse a natureza agora. Não era mais somente a olaria, mas a natureza. E o Líbano, nas suas montanhas, ele tinha a neve permanente, muitos rios permanentes. E o que aquilo passaria para o povo? Que a bondade de Deus estava sempre presente. A bondade de Deus nunca se esquivara dos povos, apesar da sua rebeldia e sua maldade. Mas o povo estava obstinado a não ouvir a voz de Deus. E você vê aqui, meus amados irmãos,
O versículo 18 dessa mesma leitura que fizemos, capítulo 18, versículo 18, diz assim: então disseram: vinde e maquinemos projeto contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firmemo-lo com a língua, firamo-los com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Então você veja a obstinação do povo. O povo agora estava brincando com Deus. Mas, meus irmãos, passa para nós também agora que Deus pegaria Israel, Deus forjaria com Israel um processo que era comum e particular dentro de uma olaria. E nós vamos ver que dentro da olaria, o oleiro, quando ele iria fazer um vaso, não é? Os irmãos me permitam, porque eu me atrapalho um pouco com o microfone. Ele iria fazer um vaso, mas ele tinha de observar alguns aspectos antes de o vaso ficar pronto. Então o oleiro, não é? Ele, nessa passagem, uma comparação de Deus, ele tinha alguns processos com o barro que Deus tomaria também com Israel. O primeiro passo para um vaso perfeito, destinado ao seu propósito, não é? Que os vasos, eles, na sua idealização, eles eram projetados para armazenar alguma coisa, ou líquido, ou sementes, ou comida, que era muito comum no tempo, né, do Antigo Testamento, se armazenar, se utilizar perfumes, cereais, enfim, óleo, azeite, e toda a composição do vaso tinha as suas classificações para que ele deveria ser construído. E tinha vasos apenas que era construído para ser de enfeite, de beleza, de destaque nos palácios, nas casas dos mais ricos. E aqui está alguns passos, meus irmãos, que o oleiro tinha de fazer para que esse vaso chegasse no final do processo e ele tivesse uma qualidade boa, uma resistência boa, um acabamento bom. No entanto, o oleiro, ele não pegaria somente o barro e colocaria nas rodas e faria o vaso. Então o primeiro passo, a primeira coisa que o oleiro tinha de fazer era escolher o barro. E não é todo tipo de barro que dá para fazer vaso, não é? Não é todo tipo de vaso, de barro, que você pode construir um vaso. E eu até então não sabia que tinha uma diferença entre barro e argila. Eu não sabia que tinha, não é? A partir dessa leitura foi que percebi essa sutileza. Então, dizem alguns geólogos que existe de 150 a 200 tipos de barro na natureza. No entanto, aproximadamente somente 8 serve para fazer o vaso. Então aqui está a experiência do oleiro quando ele saísse para procurar o barro. Ele não ia pegar todo o barro. Então, quando ele escolhia esse barro, e aqui fala da escolha de Deus pela nação de Israel, Jesus diz também: não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vade e deis fruto. Então o vaso tem um porquê dele ser construído, não é construído em vão. O segundo passo, que o oleiro, depois de extrair o barro, ele agora ia passar por um processo de peneiramento, não é?
o barro agora ele tinha que ser peneirado para tirar as pedras, para tirar as raízes que estavam ali no barro, porque se deixasse esses componentes, na hora que o oleiro fizesse o vaso e colocasse no forno, ele trincaria e quebraria, não é? Então o que é que o oleiro tinha de fazer? Peneirar, tirar todos os pedregulhos, raízes, e nos remete também, quando Deus nos chama, esse processo. Primeiro Deus nos escolhe, depois Deus agora vai trabalhando, tirando nossos garranchos, não é? Nossas pedrinhas. Se é mentira, Deus vai trabalhando para tirar a mentira. E os irmãos entendam que o processo final é o quê? O vaso. Mas o vaso não vai estar pronto até ter pedras e raízes na sua composição. Então Deus peneira o crente, o oleiro peneirava o barro, e essa era a ideia que se ia construindo, não é? Dentro dessa leitura. Tinha um terceiro passo ainda, que era a fase do pisamento do barro. Então, quando o barro era tirado, ele era peneirado, depois ele era colocado em um tanque, e ali o oleiro tinha de pisar nesse barro, para ele criar uma certa liga, porque barro, para ir para a roda do oleiro, tinha de ter liga. Sem liga, não tinha um vaso de qualidade. E quando a gente pensa no pisamento, irmãos, é um processo doloroso para a gente que é crente, sim ou não? Quem quer ser pisado aqui, levante a mão. Ninguém. É um processo que o oleiro tinha de forjar no seu material para que o vaso ficasse destinado e no ponto certo. Tinha de passar por esse processo, pisamento. E quando Deus nos chama, Deus tira a gente do meio do povo que não serve a Ele, chama-nos a servi-lo. Deus peneira, vai tirando com o tempo as nossas imperfeições, não é? Muitas pessoas chegam bravos, outras pessoas chegam, às vezes, muito parado, outros muito adiantado, e Deus vai trabalhando, tirando as raízes, mas também chega um momento que quando a gente pensa que está pronto, aí vem a fase do pisamento, ou fase difícil. Se a gente pudesse, a gente tirava isso do processo, na construção do vaso. Então, depois que o crente ele passa por essa experiência do pisamento, a exemplo do oleiro, o barro agora vai ser destinado a um tanque, onde ele vai ser coberto com a lona, e agora ele vai curtir. Ó fase difícil, curtimento para crente, irmão. É a fase que o crente fica no abandono, esquecido, não é? Mas é um processo necessário para o vaso. Então o vaso não chamou para ser exibido, não. O vaso chamou para passar por todos os processos. E isso vai doer, mas vai servir para nós no futuro. Então esse quarto passo do curtimento, ele fala do tempo necessário que o crente tem que ficar sem os holofotes, aprendendo, se alimentando e às vezes se comparando. Mas por que tal irmão aparece tanto e eu não apareço? E eu não faço nada, que ninguém me dê um elogio, que ninguém chame minha atenção, que bata aplauso para mim, parece que eu estou esquecido. Mas é um processo. Deus não nos abandonou, Ele está tratando conosco, não é? E trataria também Israel dentro desse contexto, que Israel agora ia para dentro da Babilônia e teria de ser esquecido por 70 anos lá dentro. Tratamento de Deus. Depois do curtimento, o barro agora estava com a liga, peneirado, sem pedras, não é? O barro agora ele ia para a roda do oleiro. E o que era a roda do oleiro? A roda do oleiro era uma peça
ou feita de pedra, ou de gesso, ou madeira, e se colocava o vaso ali. Tinha duas versões dessa roda. Primeira era somente uma circular onde botava o vaso, alguém rodava em outra roda e o oleiro ali fazia o vaso com a sua mão. Mas posteriormente, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, adaptaram uma segunda roda maior, que o oleiro ficava sentado e com os pés ele rodava a roda de baixo e a de cima rodava consequentemente. Então não precisaria mais de duas pessoas, uma só era o suficiente. E o que acontece? O barro, quando ele passava por esses processos, ele não poderia ser jogado na roda de todo jeito. Ele tinha que ser posicionado no centro da roda, porque se fosse posicionado fora da roda, não no eixo perfeito, no ângulo perfeito, ele ficava troncho e o oleiro não conseguia modelá-lo. Então, isso nos remete que a gente tem de estar o que, irmão? Dentro ou fora da vontade de Deus? No centro. Então, para a gente ser vaso, temos de procurar o centro da vontade de Deus. E se o centro da vontade de Deus é que você sofra, temos de sofrer. E se o centro da vontade de Deus é que a gente seja esquecido por um tempo, temos de ser esquecido. Se o tempo de Deus é o curtimento, é a gente estar ali sem holofote, temos de estar dentro da vontade de Deus, não é? Então você vê que depois dessa etapa que o barro era colocado no centro da roda, aí o oleiro agora, ele ia moldando o vaso com as suas mãos habilidosas, e ia adicionando, tinha geralmente uma vasilha com água do lado, que ele ia botando a mão na vasilha de água e botando no barro, porque senão o barro ele quebrava, o vaso ele quebrava. Então tinha de ter a umidade perfeita. Então, e a água é apresentada nas Escrituras Sagradas como símbolo de quê, meus irmãos? Do Espírito Santo. Todo o processo doloroso, tanto na vida de Israel quanto na vida dos cristãos, está presente o quê? A água. O que foi que Jesus disse? Quem tem sede, vem a mim e beba. O que foi que Jesus disse à mulher samaritana? Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá, porque a água que eu lhe der vai saltar para a vida. O Espírito Santo. Está doendo? Tá, mas o oleiro está botando água. O Espírito Santo vai dando força para a gente ficar de pé. O Espírito Santo vai dando força para a gente caminhar. O Espírito Santo vai dando força para a gente orar. O Espírito Santo vai nos convencendo dos nossos erros. Então todo o processo do vaso está lá presente o Espírito Santo. E dentro de Babilônia, o povo lá, como Jeremias falou, que ele passaria lá, Deus levanta um profeta chamado Ezequiel, e você vai ver que está ali presente o Espírito Santo, né? Que Deus pergunta a Ezequiel: olha para esse vale de ossos secos, porventura eles podem voltar a ter vida? E Ezequiel disse o quê? Senhor, tu o sabe. E Deus disse o que, Ezequiel? Profetiza, Ezequiel. E quando Ezequiel profetizou, o que foi que veio sobre o vale de ossos secos? O Espírito. E simbolizando o que, irmão? Era cadáveres, era osso seco mesmo? Não. Era uma tipificação do povo morto espiritualmente, de uma nação que achava que não tinha mais Deus, que Deus se esqueceu dele. E quando Ezequiel profetizava, veio sobre ele o Espírito, e eles tiveram vida. Em Efésios capítulo 2 vai dizer que nós andávamos mortos, sem vida, sem esperança, destinado à ira, mas Deus, com o seu muito amor, com quem nos amou, Ele nos deu vida, não é? Então você vê, meus irmãos, que dentro dessa composição para ser vaso,
Não é simplesmente a gente chegar aqui na igreja e dizer: eu sou vaso de Deus, eu prego, eu canto, eu ensino, eu dou um show, eu brilho. Mas se Deus olhar para você e ver que você pulou alguma etapa, você está um vaso cru, barro que vai trincar com o menor toque. Então, se um barro ele não foi bem queimado, e outra particularidade da olaria é que depois de todo esse processo o vaso tinha de ir para a fornalha. E na fornalha o fogo não pegava em todos os vasos do mesmo jeito. Tinha uns que queimavam mais, outros queimavam menos, mas todo tinha de sair com propósito perfeito. Então isso fala também quando a gente entra na fornalha de Deus. Nem todo mundo é igual no sofrimento. Uns sofrem com emprego, outros sofrem com família, outros sofrem desprezo, outro não é desprezado, mas tem outro problema de saúde. Enfim, a fornalha, o fogo não pega igual para todos os vasos, não é? Então, dentro da olaria de Deus, a gente se destaca, não é, essas particularidades. E depois que o fogo validava todo o processo do oleiro, aí o vaso tinha de ser esfriado. E se o oleiro quisesse dar polimento, era outro processo, não é? E depois estava destinado ao que foi proposto, não é? Então você vê que dentro da olaria de Deus tem todo esse processo. E as Escrituras nos diz, meus irmãos, que para ser vaso você tem que ser chamado, não é? Então, chamada a pastorado sem esses processos, fica um pastor fofo ou não fica? Mas um cantor que passou e não entrou na fornalha de Deus antes de validar seu ministério, fica um cantor o quê, irmão? Fica um pregador o quê? Fica um professor o quê? Frágil, tudo dói, né? A irmã Jaz olhou para mim com um rosto diferente. Eu não vou mais para aquela igreja não. Vaso que não sabe a sua chamada, irmão. A irmã Edith pisou no meu pé. Eu não suporto mais a cara da irmã Edith, eu não vou mais não. Barro que não foi queimado. Quando o barro é queimado, bote água dentro, irmão. Bote cereais dentro, que ele está no ponto de aguentar, não é? Então você vê que as Escrituras Sagradas, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer que Abraão, um pai da fé, muito admirado por todo mundo, não é? Ele foi chamado, teve uma chamada na sua vida, mas que ele sofreria também, passaria para a olaria de Deus. Então Abraão teve seus familiares raptados. Abraão teve problemas com Sara, sua esposa, por causa de Agar. Abraão foi provado por Deus no Monte Moriá, processos. Depois Abraão foi chamado o quê? Pai da fé, não é? Então você vê também outro homem de Deus que foi chamado e estava no centro da vontade de Deus. A gente vai ver em Gênesis 45, versículos 7 e 8. José, não é? Quando José ele passou por todos aqueles processos, e que José, no final de todos eles, quando chegou na fase que o oleiro tinha de tirar ele de dentro da fornalha ou do forno, ele tinha consciência de uma coisa: ele não praguejou, ele não injuriou seus irmãos, ele não matou, não pagou mal com mal, apesar que ele tinha poder para fazer isso. Mas olha a consciência de um homem passado na fornalha, um homem peneirado, um homem esquecido, um homem que teve suas raízes retiradas. No final ele diz: pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa,
e como regente de toda a terra do Egito. Isso é o vaso pronto. Isso era o final do vaso. Então, o vaso pronto, ele tem essa característica de servir bem ao que ele foi destinado. E José foi destinado a sofrer, mas também para levar o povo, não é? E na olaria de Deus também passou um homem chamado Jó, que, sendo fiel a Deus, temente, se desviando do mal, mas Deus tinha uma fornalha para Jó passar, tinha uma olaria para Jó passar. E quando Jó passa por todo aquele problema, enfrenta sua esposa, enfrenta seus amigos, enfrenta a si mesmo, enfrenta a perca dos seus bens, dos seus filhos, quando ele sai da olaria, aí ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42, versículo 2. Mas a fornalha na vida de Jó também serviu para ele, na autoridade que ele obteve na sua aprovação, dizer o seguinte: com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em outras traduções diz: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Fornalha, irmão. A gente acha que está bom, mas para Deus ainda Ele quer fazer um teste. E Deus, Ele vai provando, nos provando, para ver a nossa fé, para ver se o meu chamado e o seu chamado atinge o propósito que Ele quer. Então, o vaso não se domina, irmão. O barro não se domina. Barro, ele é criado para cumprir um propósito. Daniel também foi chamado, meus irmãos, e Daniel, ele passou por todo aquele processo que os irmãos sabem, né? Durante o reinado do rei Nabucodonosor, né? Ele passou pelo império que sucedeu o império babilônico, o império dos Medo-Persas, e no final de tudo aquilo ali, ele foi lançado na cova dos leões, ele foi esquecido por um tempo, ele foi perseguido por acreditar em Deus, e não foi por pecado não, foi por acreditar em Deus, foi por fazer o bem, mas Deus tinha uma fornalha, Deus tinha uma olaria para Daniel passar, e chegou o tempo de Daniel sair da olaria de Deus, e ele deixa essa frase linda para nós, e Deus fala para Daniel: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele deixou o estrelismo do judaísmo e de uma tradição que por sua vez já tinha cumprido o seu objetivo, e agora o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 15, aqui Deus faz o primeiro processo, que era escolher o apóstolo Paulo, e diz assim: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um que, irmão? Um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e os reis e dos filhos de Israel. E Paulo, ele sofreu perseguições na olaria de Deus. Paulo, ele foi nessas etapas que eu já falei, perseguido. Paulo foi pisado, Paulo foi abandonado, Paulo, ele foi menosprezado, mas quando Paulo sai da olaria de Deus, ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem
a sua vinda. E eu não posso me esquecer, meus amados irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cumpriu por amor a sua missão, mas não escapou da olaria do seu Pai. Não. Jesus Cristo foi chamado, destinado a salvar a humanidade. Uma vez aqui entre os homens, ele sofreu abandono, ele sofreu perseguição, ele sofreu injúrias e ameaças. Só que o barro que era Jesus Cristo, ele já veio pronto, irmão. Então, e é interessante dentro desse contexto, que o barro é o estado bruto, mas quando ele é peneirado, quando ele passa por todo esse processo, antes de ir para a fornalha, que ele está com a liga perfeita para vaso, ele é chamado de argila, não é chamado mais de barro, chamado de argila. A diferença é essa: barro ainda está com pedra, barro ainda está com, não é? Então Jesus, ele era essa argila de Deus, perfeito, se fez carne por nós, se fez escarnecido por nós. No entanto, a palavra de Deus diz que Deus agradou moê-lo por mim e por você, não é? Então você vê que Deus, ele tem para os seus vasos um processo que temos de seguir à risca. Quer ser vaso, irmão? Quer ser vaso? Quer estar aqui em cima trazendo a palavra de Deus? Quer estar aqui em cima dirigindo? Quer estar aqui tomando conta do som? Quer estar regendo um coral? Quer estar... Qualquer outra finalidade tem de ser provado, irmão, para ver se nosso ministério é válido, para ver se o propósito do vaso está sendo seguido. Aí eu pergunto aqui aos irmãos, aos líderes da igreja, para o irmão Jair chegar até onde ele chegou, quantas olarias Deus precisou trazer Jair? Hein, Jair? É muita olaria, irmão. Para o irmão Heleno chegar aqui, para o irmão Manuel, para o irmão Souto chegar aqui. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, e muitas vezes a gente está apenas no segundo ou no terceiro processo, e muitas vezes quando o vaso está bom, está pronto para o uso, Deus faz o que, irmão? Guarda. Mas Ele vai se utilizando de nós e vai nos aperfeiçoando, irmão, porque às vezes quando o vaso se acha pronto demais, aí acontece o que aconteceu com Jeremias. O vaso fez o quê? Quebrou-se. Aí o oleiro fez o quê? Jogou o barro fora? Não. Ele pegou o gabarito e ele escolheu: agora eu vou fazer um vaso que eu quiser, como eu quiser, daquele barro quebrado. Aí Deus está sempre nos moldando. Aí quando o irmão Roberto pensa que está pronto, aí Deus vai e quebra ali. Aí vai para a olaria de Deus de novo. E esse processo que nós estamos seguindo, não é? A Bíblia vai dizer o seguinte, irmãos: porque Deus, ele muitas vezes nos açoita, muitas vezes a gente sente que Deus, ele está nos disciplinando, nos jogando para a olaria, mas é com uma finalidade. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 6 e o 7. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo a quem aceita como filho. Suportem as adversidades, recebendo-as como disciplina. Deus trata como filho, pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Eu sei que muitos irmãos aqui podem às vezes indagar: mas irmão Roberto, eu estou no processo já faz anos e anos e anos. Irmão, é fornalha, tem um processo, tem um tempo. Eu não sei qual o estágio que você está, mas no final você vai ver Deus cumprindo o que Ele vai fazer na sua vida e na minha vida, ok? Então a palavra de Deus vai também dizer que o processo de Deus na nossa vida de nos purificar é porque dentro de nós
Ele não vai colocar cereais, nem água. Não, ele vai colocar o que é mais precioso. Então, os irmãos, se tiver com a Bíblia aberta, você vai ver o que é que Deus coloca dentro de nós e por que muitas vezes Deus precisa jogar a gente para a olaria. Lucas capítulo 11, versículo 9 e o 10. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Vai dar o que, irmão? O Espírito Santo. Ele vai dar aos que lhe pedirem. Então você vê, por isso que para você ter o Espírito Santo dentro de você, você precisa estar numa olaria constante. Deus está sempre tentando estar moldando. Deus já nos deu o Espírito Santo, mas para Ele permanecer conosco, temos de ser santos. E santificação nós não temos se nós não dependermos de Deus a todo instante, se nós não tirarmos de nós a impureza, os galhos, as pedras, não é, do pecado, o orgulho, a vaidade, a gente não pode ter o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, no nosso corpo, a estrutura humana, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de quem? De Deus, e não de nós. Então você vê, meus amados irmãos, que a olaria que nós passamos tem a finalidade de nos tornar aptos ao ministério que Deus tem para nós. Então, para concluir, meus amados irmãos, essa palavra, vejamos simplesmente 2 versículos para não me arrastar mais, para não delegar mais. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E difícil, mas é o final da fornalha para nós. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você vê, meus amados irmãos, que para você ser a pessoa que Deus quer que você seja, não estranhe se você tiver de passar pela fornalha. Se você quer que Deus valide seu ministério, o meu ministério, não fique pensando que você vai ser coberto por flores, por aplausos, ninguém querer botar você no braço o tempo todo, não. A característica de um vaso aprovado é o que, irmão? A olaria. É a roda, é o esquecimento, é o fogo. Que Deus abençoe os irmãos. Eu vou passar a palavra para o irmão Souto. E foi solicitado a mim uma irmã. Como é o nome da irmã? Irmã Lídia. Solicitado a mim que ela quer agradecer uma bênção, né, irmão? Então eu vou passar a oportunidade para o irmão Souto, que é o dirigente do culto, e com ele vai falar com a irmã. Bem, irmã, a senhora quer fazer o seu... Vem aqui na frente. Vamos abrir, eu sei que o horário já, mas vamos abrir essa oportunidade. A irmã recebeu uma bênção e ela quer compartilhar conosco. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu tenho muita alegria estar aqui, porque eu não esperava mais estar aqui junto com meu esposo.
com a enfermidade que estava, não dizia que ele ia recuperar. Mas graças a Deus, ele está aqui. Eu clamei ao Senhor, eu disse, eu não tenho nada de fazer. Mas tu pensa, tu pode. Então ele foi recuperado. E grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos ali. E estamos também, eu fiquei até com medo, meu Deus, será que a gente não vai completar os 55 anos de casamento?